Boa noite, Vetes. Tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Ambulatório Cirúrgico VET, né? Agora eu dei essa nomenclatura para nossa live semanal. Hoje a gente vai conversar sobre os segredos da sondagem esofágica, né? É um assunto que eu percebo muita... Boa noite, Rafael. Muita dificuldade aí dos clínicos, dos plantonistas. Muitos clínicos, eles não sabem passar uma sonda esofágica, isso é muito ruim para o tratamento de diversos pacientes, né? Boa noite, Aline. E então, como essa semana eu fiz a postagem sobre sonda esofágica, sonda nasoesofágica, e eu percebi ali que rolou bastante interação, algumas perguntas, então eu resolvi fazer essa live para a gente poder conversar sobre a sonda esofágica, principalmente, que é a mais usada na nossa rotina, né? Apesar da naso também ser, a gente vai comentar um pouquinho também sobre ela, tá? Então, você está chegando aqui, compartilha essa live com seus amigos, plantonistas, clínicos, estagiários, colegas de turma que acham que vocês saibam que tem dificuldade, que pode ser útil essa live para eles, tá bom? Então vamos começar. Quem tiver dúvida, pode colocar dúvida aqui nos comentários, que aí eu vou vendo e eu vou respondendo conforme eu for vendo. Se eu não ver, não responder, pode mandar de novo, tá? Que aí a gente vai respondendo aqui, interagindo, tá? Se eu olhar para o lado é porque o meu roteiro tá aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, né, o que são as sondas, né? As sondas nada mais são do que, digamos que tubos que a gente pode colocar nos nossos pacientes para fornecer algum tipo de alimentação normalmente, ou também existem sondas para eliminação, né, como as sondas urinárias, a sonda uretral, sonda de cistostomia, mas isso daí é outro assunto. Então, nesse caso, seria sondas para eliminação de substâncias. Boa noite, Marinho. E tem as sondas para administração de alimentação, né? Que aí vão ser as sondas de alimentação. E aí, né, nessas sondas de alimentação, a gente tem alguns tipos de sondas, né? A gente tem as sondas nasoesofágicas, as sondas esofágicas, as sondas de faringostomia. Então a gente tem a de esofagostomia e a de faringostomia. E muitas vezes se confundem essas duas, tá? Eu vou falar mais pra frente. A gente tem também as sondas de gastrostomia e as sondas de enterostomias. Esses dois tipos de sondas, eles são muito pouco conhecidos, muito pouco utilizados também, tá? E vão ser indicados ali em pacientes onde a gente tem problemas na porção do esôfago, ou, por exemplo, as de gastrostomia vão ser indicadas para pacientes com lesão no esôfago, lesão em cavidade oral, onde a gente não consegue passar uma sonda de esofagostomia ou de faringostomia, e aí a gente passa a sonda de gastrostomia, mas aí nesse caso é um procedimento cirúrgico, precisa de um cirurgião, anestesista, tudo direitinho, não é um procedimento ambulatorial, tá? E as de enterostomia são aquelas sondas onde são colocadas normalmente no duodeno, no jejum, e a gente tem que fornecer o alimento já digerido, porque ele não vai passar pelo estômago. Então, se ele não vai passar pelo estômago, ele tem que ser fornecido já digerido, tá? Lembrar, isso é muito importante, e esse animal ele precisa ficar internado. O paciente com sonda de enterostomia, ele precisa ser internado e vai ser utilizado naqueles pacientes onde a gente tem lesão na porção mais distal ali do intestino e lesões em estômago, tá? Então, neoplasias, úlceras muito graves, perfurações, a gente pode estar indicando uma sonda de enterostomia, tá? Mas aí também é um procedimento cirúrgico que precisa do cirurgião especializado e do anestesista, tudo no centro cirúrgico direitinho, tá? Mas não é o foco a gente falar desses dois tipos de sonda. O nosso foco é falar da sonda de esofagostomia, né?
Então, voltando, as sondas, quais vão ser os benefícios das sondas de alimentação, né? Elas vão ser utilizadas principalmente naqueles pacientes onde a gente tem anorexia, então aqueles pacientes que eles estão sem se alimentar já há algum tempo e mesmo com tratamento, com fornecimento de medicação, eles não aceitam a comida e a gente acaba precisando o quê? Ficar forçando na seringa. Boa noite, Thaís. A gente precisa ficar forçando o alimento na seringa e isso estressa o paciente demais, né? Principalmente se for um gato. Um gato, então, toda hora ficar lá estressando o paciente, tem que lembrar que gato morre de estresse, né? Então, ficar toda hora forçando uma seringa, vai metade daquele alimento para fora, você não nutre nada o paciente, estressa o paciente. Quando a gente estressa esse paciente, as chances dele se recuperar, a recuperação dele vai ser muito mais lenta, né? Então, as sondas, elas vão nos auxiliar nisso, numa melhor fornecimento de alimento para aquele paciente, onde a gente não consegue fornecer de forma não estressante, né, pela seringa, ou que eles não aceitam de jeito nenhum, nem com tratamento, nem aquelas comidinhas mais palatáveis. Então as sondas, elas vão ser indicadas nesses casos, tá? E elas são extremamente importantes. A gente tem sempre que lembrar de indicar, de passar e saber como é que se coloca uma sonda de alimentação, tá? E aí, a gente tem os dois principais tipos de sondas, né? A gente tem as sondas nasoesofágicas e as sondas esofágicas, né? De esofagostomia e a de faringostomia. Essas duas, como eu falei antes, elas são muito confundidas, mas a única diferença vai ser o local de colocação delas, que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas as sondas nasoesofágicas, normalmente elas acabam sendo a de primeira opção, né? Porque ela tem uma colocação mais fácil, estressa menos o paciente, normalmente não precisa sedar, a não ser que seja um paciente muito estressado, mas normalmente a gente não precisa nem sedar esse paciente, tá? Mas o principal problema dessas sondas é que o animal ele pode conseguir tirar com a pata, né? Então é muito importante estar com colar. E a quantidade de alimento que a gente consegue fornecer numa sonda nasoesofágica, né, é muito pequena, porque a sonda é muito fininha. Se for num gato, então, o que a gente consegue passar ali é uma quantidade muito pequena e tem que ser um alimento muito diluído. Então essa é a principal desvantagem, né, desse tipo de sonda. Então, normalmente a gente vai optar pelas sondas de esofagostomia ou as de faringostomia. E qual que é a diferença delas, né? O local de colocação, como eu falei, e ambas elas têm como vantagem, né, a colocação de um tubo de maior calibre. Então a gente consegue fornecer um alimento ali mais consistente, consegue fornecer um patê, mesmo que seja diluído, assim, né, batido, mais consistente do que na sonda nasoesofágica. A gente consegue bater uma ração de repente, tá? Então a gente consegue fornecer alimentos mais consistentes com esse tipo de sonda. Isso acaba sendo uma vantagem muito grande, né? Do que ficar passando toda hora um pouquinho de quantidade de alimento líquido, que vai ter que estar líquido, tá? Então essa é a principal vantagem das sondas nasoesofágicas e de faringostomia. E também é mais difícil do paciente conseguir remover, tá? Às vezes não precisa usar colar, tudo vai depender se o animal não é muito agitado, muito estressado, né? Mas muitas vezes a gente não precisa utilizar o colar elisabetano, a gente pode passar só uma faixa ali para proteger a região onde a sonda está saindo, tá? Mas normalmente a gente não precisa do colar e ele não consegue botar a pata ali, muito difícil para tirar. Lembrar sempre de orientar o tutor de cada vez que ele for alimentar esse paciente, passar uma seringa com soro, com água, para limpar essa sonda, porque senão ela vai acumulando
alimento no caminho dela, e isso pode gerar uma infecção, tá bom? Então é muito importante essa orientação para o tutor. O animal ele pode ir para casa com a sonda esofágica. Essa sonda ela pode ficar por bastante tempo, não tem problema. Enquanto o animal estiver debilitado, não estiver querendo comer, ela pode ser mantida desde que com os devidos cuidados, tá? A mesma coisa para a sonda nasoesofágica, mas a sonda nasoesofágica é aquilo, a gente não vai conseguir passar uma grande quantidade ali de água, de conteúdo também, tá? E ela sai muito mais com maior facilidade do que a sonda esofágica ou a sonda de faringostomia, tá? E por que é importante, né, a gente colocar essas sondas, né? Como eu estava falando antes, os pacientes são pacientes que eles estão em quadros de anorexia, normalmente muito debilitados, e se a gente não fornece esse alimento de forma menos estressante, a gente não tem um bom resultado no nosso tratamento. Então o animal ele vai se estressar, ele vai se debilitar mais, principalmente se for um gato com lipidose hepática, estressado. Então a gente tem que utilizar os artifícios para a gente fornecer o melhor tratamento para aquele paciente, tá? A desvantagem da sonda de faringostomia e de esofagostomia é que elas precisam de sedação, tá? Elas precisam de sedação, de anestesia, então pode ser que você precise chamar um anestesista, mas é um procedimento ambulatorial, rápido, que é feito em menos de 5 minutos, muitas vezes demora mais para anestesiar esse paciente do que para passar a sonda, tá? Então essa seria uma desvantagem, mas as suas vantagens, elas são muito maiores do que essa desvantagem de precisar sedar o paciente, né? A não ser que seja um paciente que esteja extremamente debilitado e que não consiga passar por uma anestesia, por uma sedação, tá? Mas se não for, cara, passa a sonda que vai ser melhor para o seu paciente, ele vai se recuperar mais rápido, vai ficar menos estressado, tá? Então é muito importante vocês saberem colocar a sonda. Tá, Janina. Fala então como é que coloca, né, a sonda de esofagostomia. Eu acho que é muito importante o clínico, o plantonista, saberem fazer esse procedimento, porque imagina só, você tá no plantão e aí você pegou o plantão e tem um gato lá com lipidose que não tá querendo comer, estressado, de toda hora alguém forçar a alimentação, metade da comida vai para fora da seringa, e aí é recomendado a colocação da sonda, mas você não sabe colocar essa sonda, você tem medo de passar essa sonda, você tem medo de errar, de colocar na traqueia, e você não passa. E se você pegou o plantão 8 horas da manhã, e aí você vai esperar o outro plantonista que vai entrar no plantão 8 horas da noite para passar, nisso o animal já ficou 12 horas sem comer, um gato, por exemplo, né? Já ficou mais 12 horas sem comer, de sabe-se lá quanto tempo ele tá sem. Aí se o próximo plantonista também não souber, ele vai ficar mais 12 horas, de um passando para outro, tá? Então é responsabilidade nossa saber fazer, tá? No hospital que eu trabalhava, os clínicos, a maioria, eles não sabiam fazer. E teve uma vez que foi feito de forma errada. Na verdade eu não sei o que aconteceu de errado, né? Mas que eu soube que foi feito de forma errada, foi encaminhado o animal para casa e, se eu não me engano, o animal veio a óbito, não sei a história direito. Mas depois disso, os clínicos foram proibidos de passarem a sonda, de colocarem a sonda. E aí, toda vez que chegasse algum animal com fratura de mandíbula, com neoplasias em cavidade oral, anorexia, que precisasse passar uma sonda, a equipe cirúrgica tinha que ser chamada, tá? Então você imagina, um procedimento que demora 5 minutos para ser feito, precisar chamar uma equipe cirúrgica para ir realizar esse procedimento, tá? Não tem necessidade, e quando você faz isso no seu plantão,
gente, você aumenta o seu comissionamento, isso é ótimo para você, né? Esses procedimentos anestésicos, cirúrgicos, pelo menos aqui no Rio, normalmente giram em torno aí de 40%, 50%, até 60% o comissionamento, né? Então, é um valor considerável. Às vezes você estava ali só no mínimo e você passou aquela sonda e você já passa do mínimo. E qualquer coisinha que você fizer já vai acrescentar ali naquele valor daquele plantão, né? Então não é benefício só para o paciente, é benefício para você também. Então é benefício para você aumentar o seu comissionamento, ganhar mais. A gente sabe que os valores de plantões são baixos, né? Então quando mais coisa a gente aprende a fazer, a gente sabe fazer, é melhor pra gente, porque a gente consegue ir aumentando o nosso comissionamento e de forma ética, óbvio, tá? Porque a gente não tá fazendo nada que não deveria ser feito, a gente tá fazendo o que tem que ser feito, tá? Então, como é que coloca? Vamos falar como é que coloca, né? As sondas de esofagostomia e as de faringostomia, como eu falei, elas são muito semelhantes. A diferença é que o quê? A maioria das pessoas elas colocam a sonda de faringostomia e não a de esofagostomia. A de esofagostomia a gente vai colocar mais ou menos aqui assim na região média do pescoço do paciente, tá? E as sondas de faringostomia a gente vai colocar aqui assim, aqui atrás da ATM, da articulação temporomandibular, tá? Então a gente vai colocar ali nas cartilagens da laringe. Tá? Então, essa é a principal diferença. E muita gente passa a sonda de faringostomia achando que está passando a sonda de esofagostomia, porque é muito mais difícil você acessar lá o esôfago, lá na porção média do pescoço, da região cervical do paciente. Tá? Então, a gente faz o quê? Normalmente, o que a gente faz? A gente pega uma pinça e coloca lá na boca do paciente. Se tiver aqueles abridores de boca, ajuda demais, tá? Para manter a boca desse paciente aberto, mas dá pra gente improvisar, porque veterinário improvisa a porra toda, né? Cortando uma seringa. Então a gente pode cortar uma seringa e botar nos 2 caninos do paciente. E aí a gente consegue manter a boca dele aberta, isso facilita pra gente. E aí a gente pega uma pinça e a gente vai colocar lá atrás da ATM. Então a gente sente aqui a articulação temporomandibular e a gente coloca a pinça lá atrás e a gente empurra ela ali para fazer um abaulamento. E aí a gente vai ver, né, pelo lado de fora esse abaulamento e a gente vai incisar com bisturi. Então a gente incisa com bisturi, divulsiona até a gente visualizar essa pinça do lado de fora. E aí a gente vai pinçar a sonda nessa pinça. Vai lá na incisão que você fez. Ih, gente, peraí, enrolei. Você vai pinçar ali, vai incisar e aí vai sair, né? Você vai ver a pinça pelo lado de fora. Aqui você vai pinçar a sonda, tá? Então você pinça a sonda aqui, você puxa ela, você sai com ela pela cavidade oral do paciente novamente, tá? E aí quando você sai, você vai reintroduzir essa sonda para o esôfago, tá? E a principal complicação aqui é dos veterinários, na hora de passarem e retornarem a sonda para o esôfago, colocarem ela na traqueia, tá? E isso daí é o principal erro, né? E é erro mesmo. A gente direcionar essa sonda para a traqueia e não para o esôfago. E aí quando a gente for fornecer alimentação, a gente vai estar causando uma pneumonia nesse paciente, tá? Então é muito importante você saber o direcionamento certo de colocar no esôfago e não na traqueia. Se está inseguro, já pede para o anestesista, para o enfermeiro, para o estagiário jogar uma luz para você ver para onde essa sonda está indo, tá? Uma coisa importante, antes de passar a sonda, você vai medir essa sonda até o 7º, 8º espaço intercostal e vai marcar, tá? Porque a sonda, ela não pode entrar no estômago, tá? Então ela não pode passar do esfíncter inferior do esôfago, ele não pode passar pela cárdia. Então a gente vai medir até o 7º, 8º espaço intercostal, que vai estar ali na região média do esôfago. E aí a gente vai passar
ele pro esôfago até a marcação que a gente fez anteriormente, tá bom? Então essa é a sonda de faringostomia e que muita gente acha que está usando, passando a sonda de esofagostomia, tá? A diferença é que a sonda de esofagostomia você vai precisar acessar lá no meio da região cervical para poder passar direto no esôfago e não nas cartilagens, tá? Então, essa é a principal diferença, tá? A principal complicação é realmente passar errado e jogar ela pra traqueia, ao invés pro esôfago, e passar demais a sonda também, que na hora de não fazer a marcação e a sonda entrar no estômago, que muita gente fala também, né? Sonda nasogástrica, sonda nasogástrica normalmente, né? Tá errado, porque a sonda ela não pode chegar no estômago, ela tem que ficar na região média do esôfago, então ali na região do 7º e 8º espaço intercostal. E isso tanto para a sonda naso quanto para a sonda esofágica, tá bom? Então se deu para entender, fala aí nos comentários se deu para entender como é que é essa passagem, porque eu sei que a visualização é difícil falando assim, né? Vendo um vídeo é mais fácil, vendo um esquema é muito mais fácil. Mas acho que deu pra explicar, deu pra entender o que eu falei, gente? Fala aí nos comentários, falem comigo, pra eu saber que eu não estou sozinha aqui. Então, as principais complicações, né, são realmente o que eu já falei, da colocação de forma errada e essa sonda aí pra traqueia. Tá? Tomar cuidado aqui também, né? Mas isso é muito difícil de acontecer. Mas a gente tem aqui a carótida, a jugular. Então, tomar cuidado para não incisar no lugar errado também, tá? Mas isso daí seria um erro, assim, muito fora da curva, tá? Mas eu sei que tem gente que tem esse medo. Porque tá ali próximo, né? Mas você vai ver a pinça no local. Então, você vai incisar em cima dela. Então, tá longe, sabe? Dos grandes vasos. Show, Júlia? Então, não é pra ter medo, valeu, Rayan. Não é pra ter medo de colocar, tá? A gente tem que colocar. Por que a gente tem que colocar? Se eu não colocar, o que vai acontecer com esse paciente? Ele pode vir a óbito, porque a gente não fez, porque você não fez um procedimento que deveria ter sido feito ali naquele plantão, naquele atendimento, tá? Muitas vezes essas sondas elas vão ser indicadas também em pacientes que passam por cirurgias orais, ali, seja por fratura, colocação de placa, mandibulectomia, maxilectomia, cirurgias reconstrutivas de face, a gente também passa a sonda, justamente para esse paciente não ficar movimentando ali a boca para comer e acabar rompendo os pontos, tá? Uma vantagem dessas sondas é que o animal ele consegue comer de forma espontânea, mesmo com a sonda. Então, se eu tenho um paciente em anorexia lá na internação, que ele não está comendo, com apatia e tudo mais, se ele resolver voltar a comer, mesmo com a sonda, ele consegue. Então, a gente deixa a sonda e se ele aceitar a comida por via oral, aí a gente tira, tá? Uma coisa importante é a fixação dessa sonda, que eu esqueci de falar. A gente vai passar a sonda. E aí aqui no orifício de entrada, tá? A gente tem que fazer um ponto em bailarina ou sandália romana, tanto faz, a mesma coisa, para fixar ela, para ela não sair, tá? Senão ela pode sair, se movimentar, entrar mais, sair, tá? Então muito importante a colocação da bailarina, tá? E quanto tempo eu posso deixar essa sonda? As sondas, a gente pode deixar por tempo enquanto o paciente precisar, tá? Desde que seja feita a limpeza adequada ali do orifício, onde a gente passou a sonda, e desde que a gente oriente o tutor de passar a água cada vez após a alimentação desse paciente, para lavar essa sonda, tá? E na hora que a gente for tirar, é muito simples. A gente vai só cortar a bailarina e puxar essa sonda, tá? E não precisa sedar, não precisa fazer nada. A gente vai só cortar a bailarina e puxar essa sonda. O orifício de entrada ali da sonda, a gente não precisa suturar. Ele fecha em 1, 2 dias, ele acaba fechando por segunda intenção mesmo. Pode passar uma pomadinha ali, que ela fecha em 1, 2 dias. Então não precisa dar ponto no orifício onde a sonda estava, tá ok?
Então, gente, assim, pra gente fechar o raciocínio, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá? Pra gente conversar, debater, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vale mais a pena, né? Eu sei que vocês têm muito medo de fazer esses tipos de procedimento, né? Principalmente quem é recém-formado. Mas o que vale mais a pena? Tentar colocar a sonda, estudar, saber a técnica correta, passar essa sonda, auxiliar no tratamento desse paciente, ou deixar o paciente lá na gaiola, definhando e dane-se. O que vocês acham? Vale a pena superar, né, essa insegurança e aumentar seus ganhos também, né, e auxiliar ali no tratamento do paciente? Porque se ele está precisando de uma sonda, possivelmente ele não está bem, né? Então, fala aí nos comentários pra mim, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que vale a pena tentar, vale a pena praticar? Porque vocês não vão perder o medo enquanto vocês não fizerem, tá? Por mais que a gente leia livros, artigos e tudo mais, a segurança, ela só vem praticando, tá? Então, o aprendizado teórico, ele tá ali no primeiro pilar do aprendizado. O aprendizado prático vem depois e a experiência vem ali no terceiro pilar. Então, cada vez que você pratica, você ganha mais experiência, tá? E mais segurança e vai perdendo medo. Então, tem que passar essa sonda, tá, gente? Não tá com medo, com insegurança, abre o fósforo ali do lado, busca no Google que vai aparecer a imagem do fósforo, mas faz, porque não tem mistério, é um procedimento que vocês fazem em 5 minutos, tá? Às vezes até menos, é muito rápido e ajuda demais esse paciente, tá? Então deixa aí no comentário se vocês acham que vale mais a pena, tá? Então é isso, por onde a gente vai começar a aprender a colocar, né? Estudar, ver a técnica, buscar treinar, se tiver a possibilidade de treinar no cadáver, show de bola, treina, tá? E surgiu a oportunidade de fazer, façam, tá? Não deixe para o próximo plantonista, não espere o cirurgião, façam, porque quanto antes fizer, melhor vai ser a recuperação desse paciente, tá ok? Então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. As sondas é uma parte também que eu vejo bastante dificuldades, né? E eu acho que vocês têm realmente que perder esse medo, esse bloqueio de realizar procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, tá? Deixa lá nos comentários dessa live, que vai ficar salva no IGTV, o que vocês aprenderam aqui, o que foi de bom proveito, se valeu a pena vocês gastarem esse tempinho aqui comigo, tá? Deixa lá falando o que vocês aprenderam, o que foi mais útil, tá? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai terminar por aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo, deu para entender tudo, como é que se coloca, quais as vantagens, as desvantagens, as principais complicações? Me fala aí, me dá esse feedback, se deu para entender tudo aqui que eu passei, se foi tranquilo, se ficou faltando alguma coisa. Então acho que foi tranquilo, né? Porque se ninguém tem dúvida, é porque todo mundo entendeu tudo, né? Então tá bom, gente. Boa noite. Vai ficar salvo no IGTV essa live. Semana que vem ela vai pro YouTube, tá? Então se você não me segue lá no YouTube ainda, a gente tem um canal lá, Descomplicando a Cirurgia VET. Tem o canal do Telegram também, onde eu mando casos, mando artigos e notifico sempre que eu tenho alguma postagem nova aqui ou no YouTube, tá bom? Então faça parte lá. Nas próximas semanas eu vou estar liberando uma surpresa para 2021, projeto Top Secret, tá? Ryan, tranquilo, vou ler no fósforo e ver vídeos da técnica para abrir a mente para isso. Isso aí, Ryan. Só praticando mesmo, fazendo, se tiver como fazer num cadáver, faz, tá? Porque isso é muito bom, cria uma segurança
Na gente, por já ter feito antes, seja no cadáver, pelo menos a gente tem aquela sensação de já ter feito antes quando vai fazer no paciente vivo, né? Apesar que no cadáver não tem sangue, não tem respiração, não tem nada disso, mas dá uma segurança de, pelo menos eu já fiz uma vez, então estou mais seguro, tá bom? Então, se tiver essa oportunidade, treina no cadáver. Se não, lê lá no fóssil. No fóssil tem um desenho da técnica bonitinha, direitinha, de como é que coloca. E tem a explicação lá também, passo a passo. No YouTube deve ter vídeo também, tá? E é como eu estava falando, nas próximas semanas eu vou estar liberando aqui uns avisos sobre o projeto aí de 2021, que eu acho que vai ser muito útil para todos vocês, tá bom? Então vou ficar por aqui, boa noite, se tiverem dúvidas podem mandar lá no direct, deixe no comentário desse vídeo o que você mais gostou da live, o que você aprendeu, se foi útil, se não foi útil, deixa lá o seu feedback, isso é muito importante para eu saber se eu estou fazendo as lives de um jeito que vocês entendam. Então me ajuda a te ajudar. Se você está assistindo gravado, deixa lá também seu comentário aqui nos comentários para eu saber se ela está sendo útil para você, tá bom? Beijos, galera. Beijo, Vete. Boa noite.